Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, em Direito Penal 3, nós vamos estudar os crimes contra a dignidade sexual. Nós desenvolveremos raciocínio agora no que toca aos crimes em cujas figuras nós observaremos que ela traz maior repulsa no ordenamento jurídico pátrio. Dentre esses tipos penais que vocês estão vendo aqui agora, alguns deles, inclusive, tornam-se crimes hediondos previstos na Lei 8072/90, os quais nós vamos apurar de um a um, ao começar com o crime de estupro. Artigo 213 do Código Penal, em cuja redação descreve constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena será de reclusão de 6 a 10 anos. Constranger uma pessoa é fazer o que ela não quer fazer. E o tipo penal do artigo 213 do Código Penal estabelece como conduta típica criminosa do crime de estupro é constranger uma pessoa mediante violência e grave ameaça. Não exclua a elementar VGA, violência ou grave ameaça, para que não se configure o crime de estupro. Agora, atente às informações: constranger alguém mediante violência e grave ameaça a ter conjunção carnal. O termo conjunção carnal advém do coito peniano vagínico entre o homem e a mulher. Ocorrerá o coito pênis-vagina e caracterizando o crime de estupro quando, mediante constrangimento, este coito, através de violência ou grave ameaça, sem o consentimento da mulher, torne hedionda essa conduta. Mas o crime de estupro, ele não consiste apenas na conjunção carnal ou no coito vagínico peniano. Isto porque o artigo 213 do Código Penal incorporou o artigo 214, que era o atentado violento ao pudor. Porque antigamente só configurava estupro a conjunção carnal. Hoje, não mais. Isto porque qualquer ato libidinoso, ou seja, qualquer forma de satisfação sexual, mediante constrangimento e violência ou grave ameaça, tornará crime de estupro. Outro sim, antigamente só a mulher poderia ser vítima do crime de estupro. Isso por questões óbvias. Por quê? Porque apenas com as mulheres era permitido a prática da conjunção carnal. Não é que isso mudou. Apenas com mulheres, estou afirmando, é permitido a prática da conjunção carnal. Porém, com o advento da junção entre o crime do artigo 213 e do artigo 214 do Código Penal, qualquer pessoa agora pode ser vítima do crime de estupro, inclusive o próprio homem. Isto por força do que determina a segunda parte do artigo 213 do Código Penal, onde estabelece permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. É a satisfação sexual, por qualquer que for a forma, através do coito anal, do coito bucal, mesmo dependendo de cada caso, até o que nós chamamos aqui no Nordeste do ato de bulinar uma pessoa. A penetração não necessariamente precisa ser peniana. Pode haver uma penetração com o dedo ou com qualquer outro objeto para que se configure o crime de estupro. Porém, mais uma vez, desde que tal prática seja precedida de constrangimento e que haja violência e grave ameaça, para que se configure o crime do tipo penal do artigo 213 do Código Penal.
Na sua forma qualificada do parágrafo 1º, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, e aqui você entenda, ou gravíssima, e se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, a pena será de reclusão de 8 a 12 anos. Se resulta morte, será de reclusão de 12 a 30 anos. Pessoal, tenha cuidado com essa informação nesse trecho que estabelece se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, tenha cuidado. Isso porque, quando eu era mais jovem, eu escutava dizer, ei, cuidado, viu? Ir para a cama com menina de 16 anos, de 15 anos, de 17 anos, é porta de cadeia, é estupro, está preso na hora. Cuidado com essa informação. Observe que a forma qualificada do parágrafo 1º estabelece que, da conduta do caput, ou seja, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso que resulte lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ou se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14, neste caso, haverá estupro qualificado. Professor, então o senhor está dizendo que praticar conjunção carnal com menor de 18 anos e maior de 14 anos não pratica crime de estupro, se houver o consentimento da vítima, não pratica o crime do artigo 213 do Código Penal. É importante você analisar isso friamente, porque nós vamos desenvolver outros raciocínios a fim de que você se indague. Bom, pode até não praticar o crime do artigo 213 do Código Penal, mas será que pratica outro? Observe bem. Para que uma pessoa responda criminalmente, ela deverá jungir sua conduta intrinsecamente aos elementos configuradores do tipo penal. O daqui está dizendo que se praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, mediante violência e grave ameaça e constrangimento com menor de 18 e maior de 14 anos, haverá estupro qualificado. Entretanto, não está dizendo em hipótese nenhuma que você responderá por estupro qualificado se praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso sem violência e sem constrangimento. Cuidado com essa informação, mas vamos adiante observar outros tipos penais a fim de procurarmos compreender se praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com maior de 14 anos de idade e menor de 18 anos de idade, se tem responsabilidade criminal. Vamos mais adiante. O crime tipificado ao teor do artigo 214 do Código Penal era o atentado violento ao pudor. Somente que com o advento da Lei 12.015, desde 2009, este tipo penal foi revogado. Eu me refiro ao artigo 214. Isto porque a redação constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal, como nós vimos, foi incorporado ao crime de estupro do artigo 213 do Código Penal. Isso porque, como eu disse, o artigo 213 previa a prática da conjunção carnal mediante constrangimento e violência ou grave ameaça. Enquanto que o 214 previa que a prática de qualquer outro ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, mediante constrangimento, violência ou grave ameaça, configuraria atentado violento ao pudor. O que o legislador fez? Ele jungiu as duas figuras num único tipo penal, a saber, o do artigo 213. Isto porque o 214, o tipo penal foi revogado, mas a conduta continua sendo criminosa
somente que tipificado no artigo 213 do Código Penal. Violação sexual mediante fraude, artigo 215 do Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém. E aí, quando você ouvir falar a palavra conjunção carnal, você já sabe, trata-se de coito vagínico peniano. E quando você entender ato libidinoso diverso da conjunção carnal, é qualquer forma lasciva que satisfaça o desejo lascivo do inimigo. Desculpa, o desejo lascivo do indivíduo. Agora, gente, cuidado. Não significa dizer que praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso passe a ser crime de jeito nenhum. Você que está me assistindo, com sua esposa, com seu marido, provavelmente praticam conjunção carnal ou outro ato libidinoso da conjunção carnal, que entre vocês é o que interessa, dentro de quatro paredes, sem praticar crime nenhum. Lembrando que para configurar delito, deverá haver constrangimento e violência ou grave ameaça. Só que no caso do artigo 215 do Código Penal, esse ato de praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Então imagine agora que o indivíduo, ele seduz uma mulher, ele engana uma mulher. Ele se utiliza de meios deturpadores da verdade agora, de modo que dificulta a compreensão da vítima sobre o ato, a prática da conjunção carnal ou do ato libidinoso. Nessas hipóteses, o indivíduo responderia pela violação sexual mediante fraude, cuja pena seria de reclusão de 2 a 6 anos. O parágrafo único estabelece que se o crime é cometido com a finalidade, olha aí, o dolo especial do agente de obter vantagem econômica, nesta hipótese, aplica-se também a pena de multa. Beleza, gente? Importunação sexual. Olha que interessante. O artigo 215A trouxe agora uma conversão, uma adaptação da contravenção penal de importunação prevista ao teor do artigo 61 da Lei das Contravenções Penais. A Lei 13.718 de 2018, ela revogou o artigo 61 da Lei das Contravenções Penais e transformou em crime do artigo 215A, em cuja redação passou a ser praticar com alguém e sem a sua anuência ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Cuidado, aqui não há a figura da conjunção carnal. Professor, você pode dar um exemplo da conduta do artigo 215A do Código Penal? Sim. Esse artigo nasceu, eu não sei se vocês lembram, das várias situações que aconteceram de homens que apareciam nos metrôs, nos ônibus, em que ficava roçando, se esfregando nas mulheres. Nesses casos, o que acontece? O indivíduo era conduzido até a delegacia, lavrava-se um termo circunstanciado que não dava prisão nem nada e ele voltava a praticar aquela conduta diversas vezes. De modo que o clamor social chegou aos ouvidos do legislador até o ponto de ele perceber que não é possível que esse indivíduo vai continuar praticando contra as pessoas e sem o consentimento delas ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, só com o objetivo de satisfazer sua própria lascívia. Não é possível que o legislador não vai tomar providência nenhuma. Foi quando foi inserido, através da Lei 13.718 de 2018, o artigo 215A do Código Penal, cuja pena passou a ser de reclusão de 1 a 4 anos, se o ato não constituir crime
mais grave. Beleza, turma? Assédio sexual do artigo 216-A do Código Penal. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Cuidado, tá, pessoal? Toda vez que você olhar o tipo penal, analise friamente o dolo especial do tipo. Na hipótese do artigo 216-A, o agente constrange alguém com o objetivo de obter vantagem ou favorecimento sexual. Bom, o favorecimento já vimos que é o de natureza sexual. Mas a vantagem pode ser qualquer uma, desde que não seja vantagem econômica. Isso porque, ao tratar de vantagem econômica, nós nos utilizamos agora, quando nós falamos de violação mediante fraude, do parágrafo único que estabelece se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a pena de multa. Nesta hipótese, ora em comento, do assédio sexual, o sujeito ativo necessariamente se utiliza da conduta prevalecendo da sua condição de superior hierárquico ou de ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Observe que aqui o assédio sexual ele tem ambiente determinado, sujeito ativo determinado, bem como dolo especial para a prática da conduta. Imagine agora que um chefe, ele constrange sua secretária com o objetivo de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se de sua ascensão sobre ela. E chega para ela e diz: se você não for para a cama comigo, eu vou demitir você. Está configurado nesta hipótese o crime do artigo 216-A do Código Penal. Agora, nos termos do parágrafo 2º, a pena será aumentada em até 1/3 se a vítima for menor de 18 anos, é o que acontece no caso dos estagiários, das estagiárias que trabalham nas empresas e são frequentemente assediadas sexualmente em casos que já foram narrados e noticiados publicamente. Óbvio que o professor não está dizendo que todo estagiário e estagiária sofre de assédio sexual no seu ambiente de trabalho. É óbvio que o professor não está dizendo isso. Registro não autorizado de intimidade sexual. Olha a redação do artigo 216-B do Código Penal. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou de ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, olha a elementar especial do tipo. Sem a autorização dos participantes. Entenda que o artigo 216-B do Código Penal não está proibindo você fazer registro de sua prática sexual com seu parceiro ou com sua parceira. De forma alguma. Isso porque, se houver mútuo consentimento de ambos, a gravação, a fotografia, a filmagem, o registro está plenamente autorizado. Isso porque diz respeito única e exclusivamente a direito pessoal. Trata-se a hipótese de bem disponível. O que não pode é você pegar uma câmera fotográfica, praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, e produzir, fotografar, filmar ou registrar sem o consentimento das partes ou mesmo de uma das partes. Aqui, quando o legislador diz sem a autorização dos participantes, entenda, se só houver 2 participantes e apenas um não dá o consentimento, não estará autorizado o registro da intimidade sexual.
pois quem dessa forma praticar responderá pela pena de detenção de 6 meses a 1 ano, na hipótese, portanto, crime de menor potencial ofensivo. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem ou fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Aqui acontece a história das edições de vídeo, fotografia, de imagem, em que se acrescenta agora a figura de um terceiro nessa montagem. Quem dessa forma tratar, incorrerá nas mesmas penas do artigo 216b do Código Penal. Beleza, gente? Estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena será de reclusão de 8 a 15 anos. Gente, o estupro de vulnerável do artigo 217-A do Código Penal, nos termos do artigo 1º, inciso 6 da Lei dos Crimes Hediondos, será considerado como hedionda essa conduta. E aqui trago para sua reflexão mais uma hipótese de análise. Observe comigo, a redação diz ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos de idade. Eu pergunto, e se a prática da conjunção carnal for com maior de 14 anos de idade? A vítima, ou no caso, a pessoa tem 15 anos, 16 anos, 17 anos. Que crime o autor do fato responderia? Pense comigo. Responderia pelo artigo 213 do Código Penal, crime de estupro? Bom, você já deve estar respondendo. Bem, se não há constrangimento ou violência e grave ameaça, não há que se falar em crime de estupro para o indivíduo que pratica conjunção carnal com sua namorada de 16 anos de idade, de 17 anos de idade. Bom, analisando o artigo 217-A do Código Penal, se o indivíduo pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com sua namorada que tem 17 anos de idade ou 15 anos de idade, bom, não pratica o crime do artigo 217-A do Código Penal. Porque o crime do artigo 217-A do Código Penal prevê como sujeito passivo do crime o menor de 14 anos. Então ele tem que ter idade inferior a 14 anos. No meu exemplo, a idade é superior, porquanto não haverá responsabilidade pelo crime do estupro de vulnerável do artigo 217-A do Código Penal. Mas continuemos as análises dos próximos tipos penais a fim de verificar se o indivíduo responderá criminalmente se praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com maior de 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, que haja permissão, que não seja mediante constrangimento e nem grave ameaça. Continuemos a analisar as hipóteses. Antes, no entanto, parágrafo 1º do artigo 217-A, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responderá igualmente pela pena de reclusão, que varia de 8 a 15 anos. A forma qualificada do estupro de vulnerável, previsto ao teor do parágrafo 3º do Código Penal, o parágrafo 3º do artigo 217-A do Código Penal, estabelece: se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou seja,
praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos e resulta lesão corporal de natureza grave, e aqui entenda, gravíssima, a pena será de reclusão de 10 a 20 anos. Agora, se resulta morte, a pena será de reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 5º, as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Permita-me aqui fazer uma explicação. Ocorre que houve uma época em que se discutia a possibilidade de menor de 14 anos ser sujeito passivo do crime de estupro de vulnerável só porque ela consentiu com o ato. Ou então, porque ela já havia praticado outros atos sexuais em outras hipóteses. Olha só. Essa discussão foi batendo nos tribunais superiores, passou pelo STJ, passou pelo STF e foi pacificado através da letra da lei, do parágrafo 5º, que a presunção agora que nós estamos falando da vulnerabilidade do sujeito passivo passou a ser absoluta, ou seja, iuris tantum. Ou seja, não importa se você praticou conjunção carnal com menor de 14 anos, independente de ser menina ou menino, já que, como nós estamos vendo, é ter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Se você praticou essa conduta com consentimento, você responderá igualmente pelo crime do artigo 217 do Código Penal. Narra a lenda que lá na cidade do interior de Pernambuco, ou numa cidade do interior de Pernambuco, havia um jovem que namorava com uma adolescente desde os 12 anos de idade. Com consentimento do pai e da mãe, namoravam em casa, e ele era um jovem trabalhador com 17 anos de idade, e aí, ao completar 18 anos de idade, ela, com o passar do tempo, tornou-se também maiorzinha, com seus 13 anos, ele começou a convidá-la a ir para a cama. E ele foi fazendo a cabeça dela, foi passando o tempo, e ele foi fazendo a cabeça dela, ele completa 19 anos de idade. E antes de ela completar 14 anos de idade, ele vai para a cama com ela. Mas ele vai para a cama com ela com sua autorização. Não mediante violência, sem grave ameaça e sem fraude. Ele apenas conseguiu seduzi-la e ela, tomada pelo calor da paixão, se entrega para ele. A mãe toma conhecimento, o pai toma conhecimento, e o que acontece agora é que vem um questionamento. Nessa hipótese, o indivíduo responderá pelo crime do artigo 217-A do Código Penal? Resposta: sim, responderá. Isto porque o legislador ordinário, no parágrafo 5º do artigo 217-A do Código Penal, elevou o status da vulnerabilidade do sujeito passivo para vulnerabilidade absoluta. No outro exemplo, imagine agora uma adolescente que foi criada ao ar livre e praticando conjunção carnal ou ato libidinoso desde os 11 anos de idade. Quem olhava para ela, aos 13 anos e meio, dizia: essa já é uma mulher formada, mulher feita, o corpo todo formado, e já havia praticado sexo com vários homens da cidade. Nessa hipótese, se um indivíduo deita-se com essa mulher e pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com ela, com essa mulher não,
com essa adolescente, responderá pelo crime de estupro de vulnerável? Resposta: sim. Isso porque, por força do que determina o parágrafo 5º do artigo 217-A do Código Penal, porque a natureza da vulnerabilidade é iuris tantum, é natureza absoluta. Tenha cuidado com essas informações. Corrupção de menor, artigo 218 do Código Penal. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Mais uma vez, o legislador exige a idade mínima do sujeito passivo, ou desculpa, a idade máxima do sujeito passivo, para que se configure um tipo penal, uma responsabilidade criminal. O artigo 218 descreve: induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer lasciva de outrem. Eu te pergunto, e induzir alguém que é maior de 14 anos, 15, 16, 17 anos, a satisfazer a lascívia de outrem? Responde por tipo penal, e o que você diria para mim? Tenha cuidado. Tenha cuidado, porque algumas pessoas acabam se confundindo e dizendo que terá responsabilidade criminal praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso da conjunção carnal, ou na hipótese do artigo 218, satisfazer a lasciva de outrem com maior de 14 anos de idade, 15 anos de idade, 16 anos de idade, 17 anos de idade. Por mais absurdo que isso pareça ao chegar nos seus tímpanos, o Código Penal, até agora, das análises que nós fizemos, não prevê conduta criminosa para quem pratique tais atos. Porque o tipo penal é muito objetivo. Se o indivíduo ele não encontra-se jungido na redação do tipo penal, não há que se falar, portanto, de responsabilidade criminal. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Artigo 218-A do Código Penal estabelece: praticar na presença de alguém menor de 14 anos, mais uma vez, ou induzi-lo a presenciar. Induzir quem? O menor de 14 anos. A presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem, responderá pela pena de reclusão de 2 a 4 anos. Eu não estou dizendo, pessoal, que não haja os pervertidos que pegam uma garota agora de 15 anos de idade e obriga ou permite ou pede que ela assista à prática de conjunção carnal ou ato libidinoso da conjunção carnal só para satisfazer sua lascívia própria. Eu não estou dizendo que não haja isso. O que eu estou dizendo é que para que você afirme que um indivíduo ele responderia por qualquer dos tipos penais dos crimes contra a dignidade sexual, você tem que ter atenção à conduta dele e à redação do tipo penal a qual você pretende jungir. Tenha cuidado, porque, mais uma vez, o legislador estabeleceu como sujeito passivo menor de 14 anos de idade para que o sujeito ativo responda por algum crime. Tenha cuidado. E mais, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Artigo 218-B do Código Penal, submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual, olha só, menor de 18 anos, ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pronto, professor. Está aqui, está vendo? Olha, submeter, induzir ou atrair menor de 18 anos para a prática de ato de exploração sexual é crime. Está vendo?
Então, não pode, é crime praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 18 anos. Gente, a redação do tipo penal é clara ao estabelecer que submeter, induzir ou atrair para a prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual. Agora sim, se atrair para a prostituição ou outra forma de exploração sexual menor de 18 anos, está configurado o crime do artigo 218-B do Código Penal. Agora, se você atrai menor de 18 anos e maior de 14 anos, que não seja para prostituição ou para forma de exploração sexual, sem constrangimento, sem violência ou grave ameaça, não há que se falar da figura do artigo 218-B do Código Penal. Porém, atrair a prostituição ou para qualquer outra forma de exploração sexual, nos termos do artigo 218-B do Código Penal, esta figura também será considerada como crime hediondo nos termos do artigo 1º, inciso 8 da Lei 8072/90. Forma qualificada do artigo 218-B, parágrafo 1º, se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Incorre nas mesmas penas, olha aí a figura equiparada, inciso 1, quem pratica a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém, olha aqui agora, menor de 18 anos e maior de 14. Pronto, professor, achou. Tá vendo? Praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos e menor de 18 e maior de 14 é crime. Pessoal, olha o que estabelece o restante da redação do inciso 1 no parágrafo 2º. Na situação descrita no caput deste artigo, ou seja, atrair para a prostituição ou para qualquer outra forma de exploração sexual, nessa hipótese, e se praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, ou seja, quem se prostitui com menor de 18 anos e maior de 14 anos, responde criminalmente. Porque se você se prostitui com maior de 18 anos, não há tipificação penal no Brasil por conduta de prostituir-se. Cuidado com essas informações, porque isso é corriqueiro em prova de concurso e de exame de ordem. Inciso 2, o proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas do caput, ou seja, o proprietário, o gerente ou responsável pela casa de prostituição incorrerá nas mesmas penas do artigo 218-B do Código Penal, que é o favorecimento ou a exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Beleza, gente? Divulgação de cena de estupro, estupro de vulnerável, sexo ou pornografia. Artigo 218-C do Código Penal. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou por meio de comunicação de massa, ou sistema de informática, ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Olha só, aqui a reprimenda é pela divulgação de conteúdo pornográfico. Responsabilidade criminal, nos termos do artigo 218-C do Código Penal, que prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Causa de aumento de pena do parágrafo 1º, a pena será aumentada de 1/3 até 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém
ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com fim de vingança ou humilhação. Quanto à ação penal para os crimes ora em análise, antes de 2018, havia uma discussão qual seria a natureza da ação penal para esses crimes. Isto porque, para os crimes que envolvesse violência contra a dignidade sexual das pessoas, só se processava mediante queixa. Isso porque permitia à vítima que ela se manifestasse sobre seu direito de querer ver ser responsabilizado o autor do fato. A razão de ser é bem lógica. Era para que a pessoa não fosse submetida a esse tipo de humilhação, de constrangimento novamente perante as autoridades. Porém, com o advento da Lei 13.718, do ano de 2018, que inseriu a redação do artigo 225 no Código Penal, estabelece, nos crimes definidos nos capítulos 1, que é dos crimes contra a liberdade sexual, e 2, que é dos crimes sexual contra a vulnerável, deste título, que é o título de crimes contra os costumes, a ação penal será pública incondicionada, ou seja, qualquer pessoa que for vítima dos crimes do capítulo 1 e do capítulo 2, do título 6 do Código Penal, o Ministério Público, tomando conhecimento da atividade delitiva, oferecerá denúncia ao magistrado contra o indivíduo. Causas genéricas de aumento de pena do artigo 226 do Código Penal estabelece a pena aumentada, inciso 1, de 1/4, se o crime é cometido em concurso de 2 ou a mais pessoas. Inciso 2, da metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou qualquer outro título tem autoridade sobre ela nas hipóteses de qualquer dos crimes contra a dignidade sexual que nós vimos agora. Sua pena poderá ser aumentada de 1/4 até a metade. Inciso 4, de 1/3 até 2/3, se é praticado por estupro coletivo, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, ou estupro corretivo, que é modalidade de conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça para controlar o comportamento sexual ou comportamento social ou sexual da vítima. É aquele absurdo caso da mulher que agora ela é optante pela mudança da sua opção sexual, ela passa a ser agora bissexual, ela passa a ser homossexual. E acontece muito em países de língua árabe, às vezes na Índia, em que se pratica, mediante conjunção carnal ou grave ameaça, violência ou grave ameaça, conjunção carnal com a vítima, para que ela entenda qual deve ser a opção sexual que ela é obrigada a aceitar. Isso é um absurdo. Me refiro agora a estupro corretivo. Olha, o estupro per si já é odioso. E com o pseudo-interesse de corrigir eventual distúrbio na pessoa, passa a ser mais detestável ainda. Beleza, pessoal? Na nossa aula de hoje, nós estudamos detalhadamente os crimes contra a dignidade sexual do ser humano. Beleza? Qualquer dúvida, você já sabe, vai lá no grupo do WhatsApp, comente, compartilhe esse vídeo com quem você interessar. Se você não é inscrito no canal do YouTube, inscreva-se e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Forte abraço e até lá.